Bom dia, a paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos fazer a leitura de Levítico, capítulos de 5 a 8, e Provérbios, capítulo 14, versículos de 19 a 35. Levítico, capítulo 5. Quando alguém pecar nisso, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta, fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto e tornar-se imundo, então será culpado. Ou quando tocar em imundície de um homem, seja qual for imundície com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios, fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente como juramento, e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Se as tuas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Entregá-los ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é como oferta pelo pecado e lhe destroncará com a unha a cabeça sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado, aspergirá sobre a parede do altar e o restante do sangue fá-lo-á correr à base do altar, é a oferta pelo pecado. E do outro fará o holocausto conforme estabelecido. Assim o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois a oferta pelo pecado. Entregá-la ao sacerdote, o sacerdote dela tomará um punhado como porção memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor, é a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas. E lhe será perdoado, o restante será do sacerdote, como a oferta do maniares. Disse mais o Senhor a Moisés: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a sua avaliação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote com o carneiro da oferta pela culpa fará expiação por ele e lhe será perdoado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo, será culpada e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará o sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação para oferta pela culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do tocante do erro, que por ignorância cometeu, lhe será perdoado. Oferta pela culpa, e certamente se tornou culpada ao Senhor. Capítulo 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado extorsão para com o seu próximo, ou que tenha achado perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a 5ª parte, aquela a quem pertence, e o dará no dia da sua oferta pela culpa.
E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de todas as coisas que ele fez, tornando-se por isso culpada. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto a ele. Depois despirá suas vestes, e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esta é a lei da oferta de manjares. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. Um deles tomará dela um punhado de flor de farinha da oferta de manjares, com seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta dos manjares. Então queimará sobre o altar como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmos comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação comerão. O levedado não se cozerá. Sua porção das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima, é como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todo varante filho de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nelas será santo. Disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido, a 10ª parte de mim, éfa da flor de farinha pela oferta de manjares contínua. Metade dela será oferecida pela manhã, a outra metade à tarde. Numa assadeira se fará com azeite bem amassada, e trarás em pedaços cozidos, trarás a oferta de manjares de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que dentre os filhos de Arão for ungido em seu lugar, fará o mesmo por estatuto perpétuo. Será de tudo queimado ao Senhor. Assim toda oferta de manjares de sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão aos seus filhos, dizendo: esta lei de oferta pelo pecado, no lugar onde se mola o holocausto, se molará a oferta pelo pecado. Perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferta pelo pecado a comerá no lugar santo, se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se aspergir alguém do seu sangue sobre a sua veste, levarás aquilo sobre o que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, esfregar-se-á e lavar-se na água. Todo varão de sacerdote comerá a coisa santíssima é. Porém não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para fazer expiação no santuário, no fogo será queimada. Capítulo 7. Esta é a lei da oferta pela culpa. Coisa santíssima é. No lugar onde mola o holocausto, molarão a oferta pela culpa, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. Dela se oferecerá toda a gordura e cauda, e a gordura cobre as entranhas. Também ambos os rins, e a gordura que neles há, junto aos lombos, o redenho sobre o fígado com os rins se tirará. O sacerdote queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É a oferta pela culpa. Todo varão de sacerdote comerá no lugar santo, se comerá coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas, será do sacerdote que com ela fizer expiação. O sacerdote que ofereceu o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece. Como também toda oferta de manjares que se cozinha no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na assadeira, será do sacerdote que oferece. Toda oferta de manjares amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, tanto de um como do outro. A lei das ofertas pacíficas. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças trará bolos, asmos, amassados com azeite,
obreias asmas untadas com azeite, bolo de flor de farinha bem amassados com azeite. Com os bolos trará por suas ofertas pão levedado com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graça. E de toda oferta trará um bolo, por oferta do Senhor, que será do sacerdote que aspergiu o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graça da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que ofereceu o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada. Qualquer que estiver limpo comerá a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa tendo sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda como imunda, de homem ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, e da carne do sacrifício pacífico que é do Senhor, ela comer, será eliminada do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura de um animal que morre por si mesmo e do dilacerado por feras pode servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal ao qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. Trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que ofereceu o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que as apresentou para oficializarem como sacerdotes ao Senhor, a qual o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Essa é a lei do holocausto, da oferta do manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor nos desertos do Sinai. Capítulo 8. Diz mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor fizeste, isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Fez chegar Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu Arão de túnica, cingiu com cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também sobre ele a estola sacerdotal. E o cingiu com cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E depois a mitra na cabeça e na mitra na sua parte dianteira. Pois a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo, e tudo que havia nele consagrou. E ele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, e como também a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar
novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E Moisés o imolou e tomou o sangue e dele pôs com o dedo sobre o chifre do altar em redor e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e consagrou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas e o redenho do fígado, os 2 rins e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com seu couro e a sua carne e o seu excremento queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés imolou e aspergiu sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém, as entranhas e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. O holocausto de aroma agradável, oferta queimada, era no Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar o filho de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito. E aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está nas entranhas, o redenho do fígado, e ambos os rins, a sua gordura e a coxa direita. Também do seio dos pães asmos que estavam diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado, e uma obreia, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão, de seus filhos, e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés o tomou das suas mãos e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito, moveu por oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava a Moisés, do carneiro, da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou Arão e as suas vestes, e a seus filhos, e as vestes dos seus filhos. Disse Moisés a Arão aos seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão queimareis. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto, por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou, se fizesse em expiação por vós. Ficarei, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e observareis prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Amém. Agora vamos ler Provérbios, capítulo 14, versículo de 19 a 35. Os maus inclinam diante dos bons, os ímpios diante das portas dos justos. Os pobres é odiado pelos seus próximos, porém os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu próximo peca, mas o que compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam mal, mas beneficência, fidelidade haverá para os que praticam bem. Todo trabalho é proveitoso, mas fica só em palavras e leva à pobreza. A coroa dos sábios é sua riqueza, a astúcia dos tolos é sua astutícia. A testemunha verdadeira livra a alma, mas o que desemboca a mentira é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será o refúgio de seus filhos. O temor do Senhor é a fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Na multidão dos povos está a glória do rei, mas na falta dos povos a ruína do príncipe. O longano é grande entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. O sentimento sádio, a vida para o corpo, mas a inveja, a podridão para os ossos. O sentimento sábio é a vida para o corpo, mas a inveja e a podridão para os ossos.
O que oprime o pobre insulta aqueles que o criou, mas o que se compadece necessita honra. Pela sua própria malícia é lançado fora do perverso, mas o justo até a morte se mantém confiante. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior do estolo se faz conhecido. A justiça exala os povos, mas o pecado e a vergonha é das nações. O rei se alega no servo prudente, mas sobre o que é vergonha cairá no seu furor. Amém. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, que o Teu Espírito esteja sobre todos que leem, estão aqui para ler a Tua leitura, meu Deus, abençoando, guardando e livrando de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém.